Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que tem falado ao meu coração e que certamente pode comunicar a ti algo muito especial nesta ocasião. Estou me referindo à parábola do semeador, descrita no livro de Mateus, no capítulo de número 13, do versículo 1 até o versículo 9. Ali há algumas coisas que eu gostaria de destacar de uma forma bem clara para a nossa meditação. A primeira é quando o texto nos diz que, saindo Jesus de casa, foi-se à beira-mar e ao redor dele se reuniu uma grande multidão. Eu tenho entendido que para nós alcançarmos as multidões, nós teremos que sair de dentro das nossas casas espirituais, dos nossos templos, e irmos para onde estão as multidões. As multidões não se encontram dentro dos templos, elas estão nas casas, nos lares, às vezes nas empresas, nas escolas, nos lugares distantes da realidade do templo. E se nós desejamos alcançar as multidões, como Jesus, teremos que deixar a nossa casa e ir de encontro a estas multidões. Diz-nos o texto ainda que, ao sentar à beira-mar, as multidões se reuniram ao redor de Jesus. Esta é uma outra realidade que nós precisamos compreender. Há um poder atrativo no nome de Jesus. Jesus tem o poder de atrair para si aqueles que são seus, aqueles que foram escolhidos para viverem um projeto diferenciado, um projeto de glorificação ao nome do Senhor. É lógico que todos nós entendemos que a igreja faz a sua parte, o seu papel na grande missão de proclamar o Evangelho. Mas quem atrai as pessoas é o próprio Cristo. É a própria ação do Senhor que leva as pessoas a despertarem por Ele. Como um imã atrai o metal precioso, Jesus atrai para si as pessoas, como descrito no capítulo 13 do livro de Mateus. Agora, depois de atrair as multidões, ele começa a falar sobre um homem que ele chama de o semeador. E essa história é para nós muito interessante, porque ela vai falar para nós sobre, na minha visão, sobre 4 tempos na vida deste homem. Esse homem que recebe o nome, aí, o título de o semeador, ele se sente desafiado a sair jogando uma semente, a plantar uma semente. Eu tenho uma grande convicção de que este homem estava tomado por uma grande convicção, por um grande desejo de fazer uma grande colheita. Porque só quem deseja colher muito sai esparramando as sementes. E ele tinha uma perspectiva de fazer uma grande colheita. Tanto é assim que ele sai esparramando as sementes pelo caminho por onde ele vai passar. Mas eu entendo que a parábola nos fala sobre 4 tempos na vida de um homem que deseja alcançar as multidões. No primeiro momento, este semeador sai a jogar a semente à beira do caminho por onde ele passa. E todas as sementes que ele joga, elas não frutificam, elas não dão resultado, porque elas são comidas pelas aves. No segundo momento na vida deste homem, ele começa então agora a semear em uma terra cheia de pedras. E o texto nos diz que a semente cai naquele lugar. Mas como a terra é pouca, a semente nasce com muita rapidez. Mas vindo o sol, ela seca rapidamente também. Para mim, este é um segundo momento do semeador que começou a semear em meio a um lugar pedregoso, de muitas pedras, de lugares de muitos desafios. Certamente foi difícil para ele, certamente foi complicado andar no meio daquelas pedras e também não colheu nada. Num terceiro momento, o ministério desse semeador chega a um lugar de muitos espinhos e ele gasta parte considerável do seu tempo jogando a sua semente no meio daqueles espinhos. E a semente cai, ela consegue achar a terra, ela chega até mesmo a crescer, mas ela não frutifica, porque os espinhos sufocam aquilo que foi plantado. No quarto momento, este homem então agora descobre que ele precisava preparar a terra para lançar a sua semente. Ele já havia gastado um bom tempo, um bom trabalho e muita semente, jogando-as à beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, sem nada ter colhido. Até que ele entende que para ter uma colheita é preciso preparar a terra. E é aqui que eu quero compartilhar contigo uma palavra de Deus aos nossos ministérios. Eu tenho conhecido muitos pastores que têm trabalhado com muito afinco. Têm sido homens de uma grande envergadura espiritual, que têm produzido um trabalho excepcional, mas têm colhido pouco. Talvez o grande desafio para estes homens é entender que, possivelmente, a semente que eles estão lançando estão caindo à beira do caminho, entre pedras ou às vezes entre espinhos. Por isso, eles não veem o resultado do trabalho das suas mãos. E não ver o resultado do nosso trabalho é algo frustrante na vida ministerial de um pastor.
Tenho entendido que este semeador foi trabalhado no decorrer da sua vida de semeador. Depois de passar por 3 estágios, da estrada, das pedras e dos espinhos, ele descobriu a estratégia de preparar a terra para ali colocar a sua semente e então poder colher a 100, a 60 e a 30 por 1. Meus irmãos, eu tenho entendido claramente que preparar a terra, como no caso deste 4º estágio na vida do semeador, é organizar as nossas igrejas para fazer uma evangelização inteligente, intencional, objetiva, clara e destinada a colher os resultados que nós queremos colher. E para mim, não há uma outra estratégia mais adequada de preparar a terra do que os pequenos grupos. Os GCELs, os grupos de crescimento, evangelização e unidade. Os nossos pequenos grupos. Nós não podemos apenas sair por aí jogando semente à beira do caminho. Como também não devemos perder tempo entre pedras e espinhos. Nós precisamos preparar um ambiente onde a semente, que é a palavra de Deus, será ministrada com graça, com revelação, com profundidade de ministério. E o que nós teremos será uma colheita abundante, porque Deus tem pressa de fazer uma grande colheita nesta geração. Há um interesse no coração do Senhor de fazer a maior colheita de todos os tempos. E Ele quer fazer isso através dos nossos ministérios, através das nossas casas, através dos nossos lares, na expectativa de alcançar as multidões que não se encontram nos templos, mas se encontram nas casas, nos lares, quem sabe nas empresas, nas escolas, aonde podemos implementar um GCEL e fazer com que a semente ali lançada não seja apenas uma semente jogada à beira do caminho ou uma semente jogada entre espinhos ou pedras, mas seja uma semente plantada numa terra que foi devidamente preparada, que foi organizada para receber uma palavra, para receber uma ministração que vem do coração de Deus ao coração dos homens. Eu creio que estamos vivendo o tempo de fazer uma grande colheita, mas a nossa plantação precisa ser um pouco mais organizada. Nós precisamos compreender que é tempo de preparar a terra para colocar uma semente que nos trará um resultado de 100, 60 e a 30 por 1. Isso significa que a cada semente que plantarmos, teremos uma colheita sobrenatural, uma colheita extraordinária. Meus irmãos, pastores e amigos, os convido a conhecer o projeto GCEL, que tem o objetivo de preparar a terra, de preparar os semeadores, de preparar as pessoas que irão fazer a semeadura destes últimos tempos, mas que também farão a maior colheita de todos os tempos. Não perca apenas a expectativa de acontecimento dos tempos e desse momento na vida de outros, sem que isso venha trazer um impacto na sua vida. É hora de todos nós participarmos desta grande colheita. É hora de todos nós lançarmos a semente, não mais à beira do caminho, não mais entre pedras, não mais entre espinhos, mas lançá-la na terra que foi preparada. Deus tem me dado a graça de encontrar muitas casas, muitos lares que estão sendo organizados, que são casas que se preparam durante toda a semana, pessoas que se preparam durante todos os meses, durante todas as semanas do ano, para lançar uma semente em uma terra fértil. O que temos colhido? Um grande resultado. Almas se rendendo aos pés do Senhor e as igrejas experimentando um grande avivamento. Então, deixe para a tua meditação a palavra que te convida a, como semeador, preparar a terra aonde você vai colocar a sua semente. Certamente, isso lhe trará um resultado mais satisfatório. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Até o nosso próximo encontro.